Um erro muito recorrente em muitas redações que eu corrijo é aquele das frases excessivamente longas. Uma frase longa, em sua essência, ela não é um problema exatamente. Porém, quanto mais longa é a frase, maior é a possibilidade da gente se perder, seja na pontuação, seja no raciocínio. Então o seu texto ele fica muito mais claro quando você consegue escrever frases mais curtas, o seu raciocínio tende a ficar mais claro e as chances de você errar em algum aspecto da pontuação também diminui. Eu quero dar um exemplo bem prático vindo de uma redação que me mandaram para correção algumas semanas atrás. E olha só, aqui na introdução a gente tem uma frase extremamente longa. Eu sei que está bem ruim de ler, por isso que eu coloquei aqui num bloco de notas para você acompanhar comigo. Então olha só, a introdução diz assim, a original. Deixa eu botar para baixo isso aqui. O advento da Revolução Industrial, com o decorrente desenvolvimento do processo produtivo fordista e taylorista, resultou no distanciamento do homem, enquanto operário, do controle do resultado final de seu trabalho, conforme defendia Karl Marx. Tudo bem, até aqui não nenhum problema. Agora olha só, foi dessa forma que o capitalismo no mundo e no Brasil evoluiu e mesmo atualmente, com novas formas de produzir e de organizar o trabalho, temos dificuldade em encontrar meios para mitigar nossos graves problemas econômicos, como o crescente nível de desemprego e as mazelas das desigualdades sociais em nosso país. Além dessa segunda frase ser extremamente longa, ela não deixa muito clara qual é a tese da pessoa, né? Porque misturou essa ideia de se falar da trajetória evolutiva do capitalismo com os problemas que ele gera. Então, como isso tudo está misturado, não fica tão claro qual é o posicionamento da pessoa em relação a isso. Então eu peguei esta frase aqui e eu fiz o quê? Eu dividi em duas frases, alterando poucas coisas e deixando mais clara a tese. Olha só a diferença. Vamos fazer assim para você conseguir visualizar melhor. Olha só. Então a gente tinha a versão original aqui e eu mudei assim. Assim, o capitalismo evoluiu e, mesmo atualmente, com novas formas de produzir e organizar o trabalho, temos dificuldade em encontrar meios para mitigar nossos graves problemas econômicos. Então veja só, o que eu fiz? Eu substituí esse foi dessa forma, que é um conectivo até válido, só que ele é um pouquinho coloquial, um pouco mais característico da nossa fala, por um assim, que ele é, apesar de ser mais simples, é uma palavra só, ele é mais característico da escrita. Eliminei essa coisa de no mundo e no Brasil, porque é completamente desnecessário. Eu estou falando do capitalismo e já é de senso comum, que é um fenômeno mundial, né? E basicamente mantive o restante, né? Com novas formas de produzir e organizar o trabalho, temos dificuldade em encontrar meios para mitigar nossos graves problemas econômicos. Isso, né? Perfeito. Então assim ficou uma frase só. O que eu fiz? Simplifiquei e ao mesmo tempo sofistiquei o meu operador argumentativo inicial, eliminei a questão de lugar, né, o adjunto adverbial de no mundo e no Brasil, que é desnecessário, e cortei a ideia quando ela acaba mesmo, né, que é na parte dos nossos graves problemas econômicos. Algumas pessoas às vezes me perguntam, professor, mas escrever nossos não é fugir da impessoalidade, né? Não é errado escrever na primeira pessoa do plural? Não. A primeira pessoa do plural também é considerada uma marca de impessoalidade. Pode pesquisar em qualquer site de língua portuguesa por aí ou em qualquer gramática. Tá? Aí o que eu fiz? Aqui eu falei da trajetória do desenvolvimento do capitalismo, um pouquinho dos problemas que ele gerou. Agora eu vou falar da minha tese. Eu primeiro coloco um operador argumentativo no sentido de mostrar que uma coisa é consequência da outra. Né? É por isso que eu uso o por isso. Então eu começo com por isso, precisamos repensar formas de combater problemas como o crescente nível de desemprego e de
desigualdade social em nosso país. Olha só como está claro. Qual é o meu posicionamento sobre o tema? Precisamos repensar formas de combater problemas como o crescente nível de desemprego e de desigualdade social no país. O tema da redação era o problema do desemprego, né? Então a pessoa partiu lá do capitalismo, mostrou esse desenvolvimento lá da Revolução Industrial e como as relações de trabalho foram se modificando e como isso gerou problemas para então posicionar-se em relação ao que nós temos que fazer sobre isso. Pensar novas formas de combater esses problemas. Então, dividi a frase em duas, dei uma simplificada, uma sofisticada, mas o importante é deixar mais claro o raciocínio, não deixar aquela sequência de palavras que, apesar de que estava certa a pontuação, o raciocínio fica muito mais claro aqui. E repito, a chance de você errar a pontuação em uma frase longa é muito maior do que em frases curtas, simples e que são mais fáceis de entender por parte do avaliador e do seu leitor como um todo.